Olá, telespectadores do programa Raio X, mais uma vez estamos aqui, hoje recebendo a presidente da Fundação de Cultura do município vizinho de Casimiro de Abreu, Cláudia Rejane, que está aqui entre nós. As notícias que chegam aqui a Macaé, Cláudia, são sempre ligadas Casimiro com cultura, terra do poeta. A gente vem percebendo que isso vem crescendo muito, mas eu queria que você falasse um pouco da sua vida, como é que você chegou a Casimiro e você chegou aí à direção da Fundação de Cultura. Eu sou de Campos, minha mãe é campista e ela não admitiu que a gente nascesse em Casimiro. Ela foi ter os filhos todos em Campos. Mas meu pai é casimirense, né? Então a gente voltou para Casimiro, eu vim para Casimiro com 7 anos. E aí depois que a gente se apaixonou por Casimiro, nunca mais a gente quis ir embora. Eu sou da primeira turma de normal de Casimiro. Casimiro não tinha um curso normal, né? E aí mamãe queria que eu fosse para Campos estudar e eu fui. Mas eu não aguentei ficar lá. Então eu fiz lá o primeiro semestre e voltei para Casimiro. E lá eu comecei a trabalhar. Tenho trabalhado esses anos todos, né? Fui diretora do colégio municipal quando eu me formei. Depois passei para o Estado, no concurso para o Estado, fui trabalhar no colégio Professor Souza. Depois fui para o Colégio Estadual Casimiro de Abreu, trabalhei lá há 25 anos, eu trabalho lá no Colégio Estadual Casimiro de Abreu. E essa história de vir para a cultura foi um sonho do prefeito, né? Quando o prefeito Antônio Marcos nem era prefeito, ele nem sonhava ser vereador, ele dizia para mim que ele me via na cultura de Casimiro. E eu achava isso tão engraçado, eu achava uma piada. Quando ele foi vereador, ele me deu o título de cidadã casimirense. Quando ele, né, se tornou prefeito, ele me convidou para a cultura. E ele falou que os planos dele para Casimiro é que a gente mostrasse a todo mundo que Casimiro era realmente a terra do poeta. Agora eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua atividade, como é que você planejou. A ideia de Casimiro não é competir com ninguém, nem com Macaé, nem com Rio das Ostras, nem com Silva Jardim. Muito pelo contrário, é dar as mãos, né? Se a gente fizer um trabalho integrado, a gente ganha muito mais, né? A gente teve até algumas propostas, alguns oferecimentos, né, dos secretários de cultura dos municípios vizinhos para que a gente trabalhasse integrado. O governo do estado tem uma proposta de um trabalho regional, porque vai ser muito mais fácil para eles trabalharem, enviar o recurso, né, para a gente. Então, na verdade, a nossa intenção é dar os braços aos municípios vizinhos para facilitar nosso trabalho, né, e um poder ajudar o outro, porque na medida em que o município vizinho ajuda no meu trabalho, eu ajudo o trabalho dele. Então, eu gostaria que você dissesse ao nosso telespectador como é que vocês estão com esse enfrentamento de expectativa, como é que vocês estão na cultura e de um governo, de modo geral, tratando esse anseio aqui que foi, na realidade, a chegada de vocês ao poder em Casimiro. As pessoas achavam que ia haver uma varinha de condão e que tudo ia ser feito assim. E a gente descobriu que as coisas são muito difíceis, né? É muito diferente você estar do lado de fora e você começar a mexer na máquina, né? A máquina realmente é muito complicada. Essa dificuldade aí, por exemplo, eu também não tinha noção de que fosse tão difícil você conseguir comprar uma coisa, né, mandar pintar uma casa que que não está bem, porque tudo depende de processo, de concorrência, de tempo. Eu acho que a gente tem tentado dar uma cara de casa da gente ao trabalho na prefeitura, né? E quando a gente quer para casa da gente, o que você quer? O melhor, o preço melhor, melhores condições. Então é isso que a gente tem tentado fazer. Então talvez por conta disso as coisas demorem mais a acontecer. E as mulheres têm uma noção muito forte disso, né? De economia do lar, né? Cláudia, primeiro ano de gestão, você já entrar já metade do primeiro ano, já iniciando uma conferência de cultura, porque realmente quer ouvir e quer abrir o jogo mesmo, quer partir para dentro. Como é que foi a conferência? Ou a gente fazia uma conferência em Casimiro, ou a gente participava de uma conferência regional. Eu acho mais fácil ouvir o povo de Casimiro numa conferência que é só nossa, porque numa regional as pessoas não poderiam ir para falar, né? Claro. Na verdade, a gente precisa saber o que o povo espera do município, que tipo de políticas culturais a gente tem que implantar. E nós estamos à frente até de alguns municípios muito grandes. Nós temos uma fundação que facilita nosso trabalho, né? A gente tem verba própria para trabalhar, nós temos conselho de cultura e agora nós temos um prefeito apaixonado pela cultura. Então, a conferência, o Ministério da Cultura disse que a gente precisava fazer e ela tinha que acontecer. No dia 9 de outubro a gente fez a conferência
E eu achei muito boa, foi uma coisa assim que me deixou quase uma semana sem dormir. Foi proveitosa? Foi. Eu estava muito assustada com essa conferência, porque realmente era uma coisa muito grande. Receber todas as tribos, né? E também porque ela como que eu vou dizer, ela é direcionada pelo Ministério da Cultura. Então não é uma coisa que você faz só com a prata da casa. Ela tem assento, né? E todas as nossas propostas vão se juntar a todas do Estado, né, para a conferência estadual que vai acontecer em dezembro, e ano que vem, em março, acontece a conferência nacional em Brasília. E a gente espera que realmente todas essas leis que estão aí surgindo para a cultura, as PECs que estão esperando para ser aprovadas, elas aconteçam. Agora, uma pergunta que eu quero fazer para você. Aquela casa, o Cine Humberto Mauro, é efetivamente ali um ponto estratégico, e eu sei, a última vez que eu estive lá, você me falava da dificuldade na recuperação. Como é que está a situação ali daquela sala Humberto Mauro, uma sala de cinema, uma sala pública, gratuita, né? A sala de cinema Humberto Mauro, o problema que a gente está tendo lá é que a gente não tinha uma licença para exibir os filmes, nem os que a gente tem. Ah, é? Na verdade, para exibir os filmes, eu preciso de uma licença de uma empresa, e só existe uma empresa que faz isso. E para que a gente conseguisse fazer esse contrato, eu precisava de proposta de 3 empresas. Mas não existem 3 que fazem, só uma faz. Então agora, finalmente, a gente conseguiu essa licença. É uma inegibilidade, né? É uma empresa só, empresa notória, né? Mas foi muito difícil para conseguir isso. Agora a gente, graças a Deus, conseguiu, e eu acredito que pelo menos para o final do ano, né, e todo o ano que vem, a gente vai conseguir exibir os filmes. Eu gostaria que você falasse um pouco também da possibilidade desse grande encontro de poetas, né, que o município vem se preparando para realizar, um modelo mais ou menos semelhante à Flip, né, uma feira de literatura de Paraty. No sentido de dar essa cara de terra do poeta, né, de valorizar os poetas locais e a poesia no nosso município, o prefeito tinha um projeto de criar um encontro de poetas. Ele já colocou isso no plano de governo, ele já tinha falado sobre isso. E aí, quando a gente assumiu, um amigo me trouxe alguém que tinha uma proposta de fazer esse encontro em Casimiro. E a gente está trabalhando nisso, né, para ver se no ano que vem se consegue realizar esse encontro. Alguns eventos em Barra, outros em Casimiro. Você tem em Macaé uma feira internacional de petróleo. Você tem em Rio das Ostras um encontro internacional de jazz, que é um negócio sensacional. E agora Casimiro abre uma janela importante da cultura, da literatura, que é um encontro literário dessa monta. Naturalmente vão ter aí poetas Chico Buarque, Ferreira Goulart, né, coisas mais ou menos nessa linha. E isso é trabalhar com inteligência, eu parabenizo vocês por isso. E Casimiro de Abreu tem aí não sei quantos grupos de folia de reis e vem mantendo essa tradição. E eu queria que você falasse do que vocês implantaram lá, que é o Dia do Folclore. Bom, dia 22 de agosto é o Dia Nacional do Folclore. E a gente fez um encontro de manifestações folclóricas. E aí a gente fez um encontro de folclore que foi uma coisa fantástica. Eu nunca tinha visto nada igual, porque a gente conseguiu trazer pessoas de Bom Jesus de Itabapoana, a única mana chica do país. Tinha Mineiro Pau, 3 folias de reis, veio o pessoal de Resende, de Volta Redonda, de Paraty, de Angra dos Reis. Então o estado veio todo, mas o povo foi, né, fazendo um rodízio e a praça esteve cheia o tempo inteiro e foi uma coisa imperdível. Agora outra coisa, agora vamos falar um pouco da Casa de Casimiro. Cláudia Rejane vai falar um pouco do Museu da Casa de Casimiro. O Museu Casa de Casimiro de Abreu é um museu estadual. Mas o sonho dos barrenses, né, digamos assim, todo o pessoal de Barra de São João, era que o museu passasse para o município, e esse entendimento está havendo, o Estado quer passar para a gente. A gente está levando para lá, que eu digo a Fundação, nós estamos levando para lá a exposição que a gente fez na festa dos 150 anos do município e 170 do poeta. A gente fez uma exposição contando, né, vida e obra de Casimiro de Abreu, tudo que a gente conseguiu apurar de Casimiro, nós vamos levar para lá para o museu, e durante algum tempo, ou quem sabe permanentemente, ela vai ficar lá pelo museu para que as pessoas possam
conhecer mais do poeta, saber mais da vida dele. Cultura não é coisa de classe social, não. Cultura é de todos. A cultura está presente em qualquer etnia, a cultura está presente em qualquer idade, qualquer manifestação popular. Cultura é coisa de cada um, é inventividade, é criatividade, é tradição, né? E o país que trata bem a sua cultura, com certeza vai evoluir.